Graça e paz, povo de Deus. É sempre um prazer para nós aqui do Teolosofando tê-los conosco nos nossos encontros semanais. Estamos estudando o livro de Jó e buscando nele respostas para o problema do sofrimento humano. No nosso primeiro encontro, fizemos um panorama sobre esse livro e as 6 áreas que foram afetadas na vida de Jó pelo problema do sofrimento. Em pouco tempo já vimos que Deus é soberano nos céus e na terra, e nada, e absolutamente nada escapa do controle de suas mãos. E na aula de hoje, nós daremos sequência nos nossos estudos sobre o livro de Jó, e eu quero convidá-los a ficar conosco até o final. Na aula de hoje, ainda fazendo um sobrevoo na história de Jó, estudaremos sobre a soberania de Deus em meio ao sofrimento humano. E eu lhe convido, a fim de compreendermos melhor tudo isso, a lermos juntos os primeiros versículos deste livro. Tome a sua Bíblia, por gentileza, para que possamos fazer essa leitura juntos. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1. Tome aí contigo o seu material de apoio, a sua Bíblia, e vamos fazer juntos essa leitura. E Jó, capítulo 1, a partir do 1º verso deste livro, nós temos: havia um homem na terra de Uz. Vale a pena lembrá-los que Jó não é uma ficção. Jó não é uma novela como alguns querem introduzir, como alguns querem aferir. Jó é um personagem real. Nós temos, tanto no livro de Ezequiel quanto no livro de Tiago, sendo atestado essa veracidade. Uz se localizava na região de Edom. Ao que tudo indica, Jó era um edomita, descendente de Esaú, portanto, neto de Abraão. Continuando a leitura, cujo nome era Jó. O nome Jó significa desconsolado, choro, aquele que chora. E este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Jó era um homem de caráter. E como já mencionamos aqui, o caráter no reino de Deus é inegociável. E o próprio Deus dá testemunho do caráter deste homem. Ele era sincero, reto, temia a Deus e desviava-se do mal. E o texto prossegue: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 1.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos do Oriente. Aqui cai por terra o mito de que não se pode ser rico e temente a Deus ao mesmo tempo. Jó era o mais piedoso e o homem mais rico do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Portanto, nós temos aqui uma família unida. Jó construiu uma família unida, seus filhos eram unidos. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Jó era um intercessor. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Diante disso,
Nós vemos que Jó não estava apenas preocupado com a vida espiritual dos seus filhos, pois ele oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos, mas também com um nome de Deus. Assim, Jó fazia continuamente. No prólogo deste livro, na introdução da história de Jó, nós vemos que ele era um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, portanto, um homem de caráter, um homem de bem, um homem muito rico, pois o texto nos afere que era o homem mais rico do Oriente, uma família unida, estruturada. Jó tinha amigos, Jó era bem conceituado na sociedade, mas mesmo assim, ele viveu o dia da adversidade. E eu quero convidá-los, aproveitando que você está com a sua Bíblia aberta, eu quero convidá-los a buscarmos a partir de agora, mais do que essas lições que nós já aprendemos aqui, a buscarmos a partir de agora algumas histórias, algumas lições, na realidade, que podemos aprender através da história de Jó. E a primeira lição que eu aprendo dentro desse texto e nos textos a seguirem, que integridade e retidão não nos isentam de passar por adversidades. Acompanhe conosco, por gentileza, a leitura a seguir, ainda no capítulo 1, mas no versículo 10 ao versículo 11. Vai aparecer para você na tela, mas eu quero convidá-lo também a conferir na sua Bíblia. E o texto segue nos dizendo assim: porventura, não o cercaste tu de bens e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoastes e o gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E o texto no versículo de número 12 prossegue: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. Jó é um paradigma de retidão e justiça. O próprio Deus testemunha de sua fidelidade e integridade. Não havia ninguém mais completo, ninguém mais íntegro. Integridade ali tem o sentido de completude. Jó era um homem completo, Jó era um homem íntegro, e não havia mais ninguém íntegro ou completo do que Jó, e o próprio Deus dá testemunho disso. O texto que nós lemos fala que ele era íntegro, reto e temente a Deus. E mesmo assim, enfrentou uma das, e por que não dizer, a maior luta que o homem poderia enfrentar na narrativa bíblica. Nós temos aí, na leitura que já fizemos, um personagem, um terceiro adentrando na conversa e propõe um diálogo a Deus, na realidade propõe uma prova diante de Deus. Champlin chama este personagem de o vagabundo cínico, Satanás, adversário, acusador. E no texto que nós lemos, Satanás questiona a piedade de Jó e o fala ou o chama de falso e pretensioso, pois alegou que Jó servia a Deus por interesse e que, se fosse provado, todo aquele testemunho que o próprio Deus fez de Jó cairia por terra. Satanás é alguém atento, é alguém que, segundo o próprio texto, nós vimos que passeia sobre a terra, rodeia a terra em busca de alguém que possa acusá-lo.
Satanás propõe então uma provação na vida de Jó. E diante disso, nós já podemos observar duas coisas importantes aqui. A primeira, a provação de Jó foi autorizada por Deus. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cão selvagem na coleira de Deus. Ele vai até onde Deus permite ir. E aprendemos também que a integridade de Jó não o livrou do dia da adversidade. Nós temos um texto, uma história, uma narrativa que atesta que Jó foi provado em todas as áreas da sua vida, mas permaneceu íntegro, fiel diante de Deus. Então a primeira lição que nós aprendemos é que integridade e retidão não nos isentam passar por adversidades. Aprendemos também que às vezes Deus se cala no meio da prova. Hoje nós sabemos o motivo da provação de Jó, porém nem Jó, nem sua esposa, nem seus amigos tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Eu creio que todas as lutas que o piedoso Jó enfrentou, o silêncio de Deus foi a mais terrível das batalhas internas. Deus se posiciona na história de Jó como um professor aplicando a prova. Eu creio que você já viveu essa experiência de que quando está fazendo uma prova, o professor, ele não traz muitos esclarecimentos. Ele se cala e assim se posicionou Deus na história de Jó. E a pergunta é: o que fazer diante do silêncio de Deus? Jó está passando por uma grande luta e o diálogo de Deus é com Satanás e não com Jó. Deus não aparece, não se justifica, não se explica. A exemplo de Abraão, em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1, Jó vai aprender a lidar com o silêncio de Deus. E entenda, o silêncio de Deus também é resposta. Parece-me que este silêncio grita tão alto em nossa alma. Deus, mesmo em silêncio, ele transmite as maiores lições que poderíamos aprender no dia da adversidade. Basta lembrarmos também do episódio em que Jesus está no Getsêmani, no momento mais angustiante do seu ministério. Ele se sente desamparado. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 46, diz: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus Cristo, no momento de maior angústia da sua vida, a sua alma está desconsolada. Jesus está angustiado a ponto de suar gotas de sangue. Ele clama por ouvir a voz de Deus. E no Getsêmani, Deus se cala. Deus vai responder à oração de Jesus apenas no Gólgota, mas no Getsêmani, Deus está em silêncio. E o que fazer diante do silêncio de Deus? Confie na promessa. E eu lhe convido a lermos juntos Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18. Tome a sua Bíblia, você pode acompanhar também na tela a seguir. Pela fé,
Ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu primogênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até mesmo dos mortos o ressuscitar. Abraão tinha uma promessa. A promessa que seria pai de uma multidão, de uma grande nação. E agora Deus pede a promessa. Em resposta, oferece-lhe o silêncio. E eu fico imaginando Abraão caminhando com o filho da promessa 3 dias em direção ao monte do sacrifício. E Deus está em silêncio. No dia da adversidade, Deus também se cala. E a terceira lição que nós aprendemos é que Deus nunca desampara o justo. Acompanhe conosco Salmos 37, versículo 23 ao 25. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Nós, cristãos teístas, não somos adeptos do deísmo que ensina que um Deus, uma força ativa, um poder criador, criou todas as coisas e deixou a sua criação ao mercê das leis naturais e hoje não intervém na história. Nós cremos que Deus criou todas as coisas e mantém o controle e a soberania sobre as obras de suas mãos. Deus é soberano e ele não desampara o justo. Ainda fazendo este sobrevoo sobre a história de Jó e o problema do sofrimento humano, eu quero lhe convidar também a vermos a quarta lição que podemos extrair da história de Jó. E a quarta lição é: Jesus Cristo é o nosso mediador diante do Pai no momento da adversidade. Jó capítulo 9, versículo 33, ele clama por um árbitro. Ele diz: não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Ele está clamando por um intercessor, alguém que rogue por ele, que rogue ao seu favor. No Antigo Testamento havia um personagem chamado de Redentor ou Remidor. O remidor ou redentor geralmente era um membro da família que comprava a liberdade de um escravo ou pagava a dívida de alguém. Jó confiava, mesmo que não tivesse uma clara visão messiânica, que alguém poderia interceder ao seu favor diante de Deus. Lá no capítulo 19, versículo 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó não sabia o nome do seu Redentor, mas nós sabemos. Não sabemos dizer se Jó apontava para a cruz, mas nós, através da revelação de Deus no Novo Testamento, sabemos que o nosso Redentor se chama Jesus Cristo, o Nazareno. As provas da vida não é o fim, e sim um meio. A cova não é o nosso limite. O nosso Redentor, ele vive. Jó não sabia o nome do seu Redentor, mas nós podemos afirmar que o nosso Redentor se chama Jesus Cristo de Nazaré
e ele intercede por nós ao lado do Pai. Ele diz: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós podemos confiar que temos diante de Deus, no dia da adversidade, alguém que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Aprendemos também, dentro deste panorama, que o sofrimento é pedagógico. Acompanhe conosco a leitura de Jó, capítulo 42, a partir do verso 1. O sofrimento nos traz grandes experiências e veremos isso a partir de agora. O sofrimento, ele é pedagógico. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Todo esse processo na vida de Jó o levou a compreender que não conhecia a Deus de fato, mas agora ele o conhece. O sofrimento nos traz lições que no momento de paz, no momento da bonança, da calmaria, talvez não aprenderíamos. O sofrimento é pedagógico. E Paulo vai escrever, e eu convido o apóstolo para a nossa conversa neste momento, aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3 a 5, ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Você pode compreender alguém se gloriar no dia da adversidade, no dia da provação? Sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. O sofrimento, a tribulação, a angústia, as provações da vida nos ensinam lições extraordinárias, lições maravilhosas. Christopher Moller, ele vai cooperar conosco dizendo: pensei em 1 milhão de perguntas para fazer a Deus, mas quando o encontrei, todas elas sumiram de minha mente e perderam a importância. A exemplo de Jó, Moller também questionava o dia do sofrimento, mas ao encontrar-se com Deus, ele percebeu que todas as suas indagações, todos os seus questionamentos não teria valor algum, perderam a importância. Diante daquele que conhece todas as coisas, as palavras não significam absolutamente nada. E como sexta lição, podemos também aprender que por pior que seja o sofrimento, ele serve a um propósito maior. Jó capítulo 42, verso 10, ele diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O sofrimento de Jó não apenas provou que Satanás estava errado ao acusá-lo injustamente, como também quebrou ao meio a teologia meritória de causa e efeito dos amigos de Jó. O propósito da dor é maior do que toda a causa e efeito. E a partir da próxima aula, nós veremos como os amigos de Jó viam o sofrimento, como eles interpretaram este momento na história do patriarca. Veremos cada um dos seus amigos separadamente e também vamos buscar respostas para o sofrimento, para a adversidade, dentro da fala desses amigos de Jó.
eles não compreenderam. Eles eram defensores da teologia de causa e efeito, e todo esse drama na história de Jó e a sua resposta final derrubou por terra a teologia meritória de seus amigos. E eu quero convidá-lo a ler Gênesis, capítulo 45, versos 5 ao 8. Na realidade, apenas o verso 5, quando José, também passando por esse processo de provação, ele disse: agora, pois, não vos entristeçais, ele está dizendo aos seus irmãos, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. José tinha plena consciência de que Deus o havia enviado ao Egito, a fim de preservar a continuidade da descendência de Abraão. Deus é soberano, até mesmo nos dias mais escuros de nossas vidas. Hoje nós aprendemos que Deus é soberano nos céus e na terra. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. As adversidades da vida revelam quão dependentes somos dele, e por mais que o sofrimento nos oprima, Deus não nos desampara. Tudo isso serve para um propósito maior. Descanse em Deus. Temos nos céus um advogado que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diante disso, nós podemos descansar a nossa alma, descansar o nosso coração. Sabendo que o nosso Redentor vive e, por certo, ele se levantará sobre a terra. Deus não perdeu a soberania. Ele não perdeu o controle de sua vida. Portanto, descanse o seu coração. A história de Jó nos prova que Deus é soberano nos céus e na terra. E ele usa as nossas adversidades, nossas aflições, nossas angústias, nossos medos, nossas dores, a fim de nos colocarmos diante do seu propósito, que é maior, que é melhor, que não tem igual. Que Deus em Cristo vos abençoe grandemente, e eu quero lhe convidar a fazermos uma oração neste momento. Nós vamos orar em favor daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão passando por um momento de adversidade, que ainda não obtiveram suas respostas e talvez não obterão, mas nós sabemos que Deus é soberano e pode intervir na história de todos nós. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez queremos honrar e glorificar ao Teu nome por este momento de qualidade que estamos vivendo aqui neste canal no YouTube, um canal que tem servido como bênção aos nossos irmãos. Nós estamos estudando sobre a história de Jó, sobre o drama e a trama do sofrimento. Vemos que o Senhor não perdeu o controle da história de Jó e confiamos também que a nossa história está em suas mãos. O Senhor disse através do profeta Jeremias no capítulo de número 29, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós vemos através do profeta, então, que o Senhor tem planos de bênçãos para as nossas vidas. E mesmo que não a compreendemos neste momento, pois o sofrimento muitas vezes nos cega, nós descansamos o nosso coração, a nossa alma diante do teu altar, pois confiamos que o Senhor tem respostas e que o Senhor tem o governo de nossas vidas. Oramos em favor daqueles que sofrem,
daqueles, ó Pai, que estão no momento de luto, de lamento, de dor. E oramos para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, alcance este coração agora, em nome de Jesus Cristo. Visite os hospitais, orfanatos, talvez, ó Pai, presídios, como também, Senhor, a vida daqueles que sofrem neste momento, independente onde eles estejam. Em nome do Senhor Jesus, conforte e console os corações para a glória do Teu nome. Assim nós oramos. Descansa o coração. E eu quero lhe convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva, pois semanalmente temos uma novidade por aqui, um conteúdo totalmente novo e relevante para a sua vida. Ative as notificações, não se esqueça, para que o YouTube possa aí notificá-lo todas as quintas-feiras, lembrá-lo que nós temos esse encontro marcado. Curta o nosso vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante. Olha só, você está se esquecendo de curtir, não é mesmo? Aproveite esse momento, curta o nosso vídeo, deixe a sua contribuição no nosso vídeo aí, como também compartilhe no grupo da sua igreja, entre os seus amigos, nas redes sociais. Ajude este canal a alcançar o maior número de corações possível, tá bom? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Não se esqueça, quinta-feira que vem temos um novo encontro aqui no Teolosofando, um lugar de crescimento espiritual e intelectual. Um grande abraço e até lá!